Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu devo agradecer essa oportunidade de estar aqui e nós começarmos esse curso que, acredito eu, espero que traga um bom conhecimento a respeito do catecismo da Igreja, que é justamente o objeto do nosso curso, né? E, primeiramente, esse catecismo que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, ele terá duas bases, vamos dizer assim. Uma base que eu diria essencial para o conhecimento geral da doutrina da Igreja, conhecimento esse que tem os seus fundamentos muito bem estabelecidos. E uma segunda base, a primeira base é essa, os alicerces já estabelecidos pela Igreja, e a segunda base, em certos momentos, a aplicação disso na nossa vida cotidiana e nos estudos que nós vamos fazer desses mesmos temas, né? Existe dentro da Igreja, né, os senhores vão perceber que a Igreja sempre estabelece pontos de partida fixos e imutáveis para, a partir dali, iluminar outros conhecimentos que podem variar conforme as necessidades do mundo, mas sem violar os princípios fundamentais. Então, esse catecismo que nós vamos estudar é o Catecismo de São Pio X, né? Qual é a origem do catecismo? Qual a necessidade de um catecismo, né? Desde os primeiros séculos da Igreja, sempre houve essa preocupação de ensinar aqueles que chegavam à Igreja os fundamentos da fé, né? Esses fundamentos normalmente eram passados para os catecúmenos, eles eram sabatinados e, se soubessem todos os princípios, eram então batizados, né? Isso desde os primeiros séculos. Essa difusão dessa sabatina, desse conhecimento, se tornou algo comum na vida da Igreja desde a Antiguidade. É claro que em situações muito diferentes, porque ensinar o catecismo debaixo de uma perseguição, ensinar o catecismo num momento de prosperidade é diferente, né? Com o passar dos séculos, essa busca por um catecismo elencando princípios foi guardado pela Igreja, mas caiu um pouco em desuso na sociedade, né? Quando chega na Idade Média, quando a Igreja, na chamada Baixa Idade Média, que até discordo um pouco dessa nomenclatura, mas na Baixa Idade Média, surgem as universidades, surge a escolástica e há a preocupação de sintetizar esses conhecimentos de forma mais simples e prática. Então, quem vai ter essa iniciativa é São Tomás de Aquino. Assim como ele é o autor da Suma Teológica, ele também será o autor de uma compilação desses conhecimentos que serão passados para as pessoas comuns do dia a dia, tá? Logo depois, a ideia começa a tomar corpo e, inclusive, vai ser imitada pelos reformadores protestantes. Inclusive, eles terão a audácia de achar que foram os inventores do catecismo. Não foram. São Tomás já tinha pensado em tal situação e, no século XIV, bem antes de acontecer qualquer tipo de revolução dentro da Igreja, esses catecismos já estavam difundidos na França. Logo, a Igreja é que sempre se preocupou em formatar esse tipo de obra na qual se trazia de forma simples, direta, clara, tudo aquilo que a Igreja recebeu na revelação, tá? Então, a origem do catecismo é essa. Está na Igreja. A Igreja sempre foi a sua mentora. Lutero fez um catecismo? Fez, imitando o da Igreja, tá? Ele não criou a formatação de um catecismo. Alguns vão defender isso, mas não. O catecismo bem mais antigo que Lutero nós encontramos no sul da França, tá bom? Agora, qual a necessidade de ensinar o catecismo?
Era pelo fato de que a doutrina cristã precisava ser passada. Ora, o ato de passar a doutrina cristã para quem já era batizado, ou ia se batizar, ou já estava em processo de conversão, era perfeitamente entendível. Mas nós sabemos que o mundo nem sempre foi cristão, né? A antiguidade, por exemplo, antes da vinda de Nosso Senhor, cada região do mundo, cada império, cada povo, cada grupo desenvolveu uma religião. Esse conjunto de religiões que enriqueceram, de alguma maneira, a antiguidade e as suas civilizações, eram todas chamadas de religião natural. E isso eu acho importante nós destacarmos aqui, como dois princípios presentes na vida de qualquer civilização, de qualquer época. Como dizia um autor, eu acho que era o Urbano Zilis, existiram povos sem leis, povos sem governos, povos sem estruturas de sociedade, mas povos sem religião. Nunca houve na humanidade, tá? Então, o que havia antes era a religião natural, tá? Tem que destacar esse nome, porque era a religião que nasceu da percepção do homem de que dentro dele havia uma repulsa ao que era ruim e querer o que é bom, ainda que a vontade tendesse para o mal, por causa do pecado original. Nós vamos entender isso depois, tá? Mas eles tinham, por exemplo, princípios gerais da vida dos povos que era comum de todo mundo. Um exemplo clássico: honrar pai e mãe. Não há povo que não honre o pai e a mãe, por mais pagão, bárbaro que pudesse esse povo se estabelecer, tá? Matar alguém sem nenhum sentido de necessidade era considerado algo ruim para qualquer povo. Ora, da onde nasceu isso? Nasceu de uma percepção de uma realidade interior do ser humano que é uma das provas da existência de Deus na observação natural. Por isso, a religião era natural. Muitas coisas belas foram criadas por esses povos, muitas coisas ruins, muitos erros foram cometidos, mas todos tentavam observar esse princípio de uma religião natural. Quando Deus criou o homem, o primeiro homem, a primeira mulher e os descendentes desse primeiro homem, dessa primeira mulher, sabiam que existia um Deus criador. Não é? Perfeito. No entanto, nós sabemos que quando o homem sai do paraíso, isso também é parte da doutrina, ele sai de uma vida totalmente, vou ser redundante, paradisíaca, para ter que enfrentar a natureza. O homem precisava agora, com os conhecimentos, com a retirada dos dons, enfrentar a natureza e vencê-la. E a gente sabe que demorou para acontecer isso, hein? Ele teve que, primeiramente, descobrir técnicas rudimentares para sobreviver, se proteger, se resguardar. É o que muita gente aí quer atribuir àqueles hominídeos, centenas de hominídeos que aparecem nos livros de história, quando, na verdade, aquilo ali, o homem era rude porque ele precisava vencer a natureza. Alguém que, por exemplo, tivesse a necessidade de caçar um animal diariamente para se alimentar, ia ser um indivíduo com uma aparência rude, com muitas feridas no corpo, com pouca vaidade. Não seria diferente de um homem que já vive num certo conforto. E aí confunde-se muito essa história do homem das cavernas. Sim, o homem das cavernas existiu, mas ele, nas cavernas, ele já dava os sinais da alma
humana, superior a toda criatura, através da arte, através da estrutura de defesa que ele montava. Mas essa agrura que o homem vivia fez com que ele ficasse tão preocupado com a vitória para a manutenção da vida, que ele começou a esquecer do Criador. Por que esquecer? Porque o que ele tinha que enfrentar diariamente, até chegar à chamada Idade do Ferro, a Idade do Metal, quando ele de fato começa a dominar a natureza, isso passa muito tempo e ele começa a esquecer daquele Deus original e transforma o Deus numa espécie de totem. Vocês já ouviram falar nisso, né? Os antigos totens eram um Deus de origem. Aí já esqueceram que era um Deus único, já estão substituindo por um Deus de origem. E aí, aos poucos, esse Deus de origem foi sendo associado aos fenômenos da natureza porque eram assustadores. E aí a figura de Deus foi sendo pouco a pouco substituída pelo politeísmo, né? Daí a origem politeísta. Mas lembre, o homem, no princípio de tudo, ele era monoteísta. Ele sabia que quem deu origem a tudo foi um Deus só. Mas no caminhar da história ele foi se esquecendo disso. O único lugar que ainda guardava uma cultura de religião natural que conhecia um Deus único foi na Mesopotâmia, na cidade de Ur, na Caldeia. Daí vocês já vão lembrar de alguém, Abraão. Deus chama Abraão para quê? Para fundar um povo. Por que Deus escolheu Abraão para fundar um povo? Porque Deus, quando olhava os homens, ele estava percebendo que o conhecimento do Deus verdadeiro estava desaparecendo. E, de fato, em toda a antiguidade, o único povo monoteísta que adorava o Deus verdadeiro era o povo fundado por Abraão. Deus escolhe um povo, é por isso que ele escolhe um povo, tá? Então, na hora que Deus escolhe um povo, ele escolhe um povo para guardar o conhecimento do Deus verdadeiro, mas ainda dentro de uma religião natural. E o que se baseava essa religião natural? Se baseava num culto de entrega do que havia de melhor dentro da estrutura cultural daquele povo. Então, alguns povos ofereciam animais em sacrifício, ofereciam raízes em sacrifício, ofereciam certas produções em sacrifício, até chegar a um paganismo mais elevado, onde os seres humanos eram entregues ao sacrifício, tá? Mas tudo isso ainda era religião natural. Por isso que tinham várias. Numa época como essa, é perfeitamente compreensível que houvesse muitas religiões, né? Você vai ver lá o politeísmo do Egito, o politeísmo da Mesopotâmia, o politeísmo grego, o politeísmo romano, né? Todos eles desenvolveram uma religião porque todas as religiões de origem natural. Mas aí é que vem o grande acontecimento que vai mudar todo o rumo da história da humanidade, que é a revelação. Isso tudo que eu falei para vocês de religião natural não era uma revelação. Era uma percepção de uma realidade religiosa que havia em todos os povos da antiguidade. Agora, a revelação não. A revelação, ela vem de Deus. Então, se ela vem de Deus, ela é sobrenatural. Tá? Ora, aqui o homem percebe que Deus existe e o cultua conforme a sua inclinação natural. Aqui Deus se revela ao homem.
é a religião sobrenatural, tá? Essa religião sobrenatural é Deus dizendo como quer ser adorado, tá? Como Deus quer ser adorado, de tal maneira. Agora é Ele que está dizendo. Se Deus passa a dizer como Ele quer ser adorado, todo outro mundo de religião natural perde completamente o sentido. Porque nós vamos ver também nos nossos estudos que Deus não se engana, nem pode ser enganado. Se Deus não se engana, ao revelar-se de alguma maneira, só pode ser a verdade. E assim, então, vai começar a nossa saga, né? O homem já estava esquecido completamente do Deus verdadeiro, até o povo escolhido também já estava esquecendo do Deus verdadeiro. Acabou que Deus deu a revelação de forma gradativa e parcial através desse povo, tá? Deus vai se revelar em fases, tá bom? Por quê? Porque Ele vai preparar o ambiente para a revelação eterna. Então, Ele precisava criar fases para isso, né? Então, a primeira fase vai da criação do mundo, né? Vamos botar aqui a criação do mundo. A criação do mundo até Moisés, tá? Até Moisés. Da criação do mundo até Moisés é a primeira fase da revelação. É o tempo dos patriarcas. Quem é o primeiro patriarca? Abraão, que era da onde? Da Mesopotâmia, que era o último reduto do conhecimento de um Deus único. Todos os povos ao redor da Mesopotâmia e até dentro da própria Mesopotâmia, porque, por exemplo, a cidade de Ur ficava na região da Caldeia. A Caldeia era Mesopotâmia, mas já mais entre os dois rios que formam aquela região. O restante da Mesopotâmia já era politeísta. Ou seja, o conhecimento do Deus verdadeiro estava ficando cada vez mais sufocado. Por isso que Deus vai chamar Abraão. Vem cá. Eu escolhi você para fundar um povo. E desse povo, esse povo vai guardar o conhecimento do Deus verdadeiro e desse povo vai nascer o Redentor, o Salvador prometido ao primeiro homem e à primeira mulher, Adão e Eva. Então, a primeira fase é da criação do mundo até Moisés, né? Quando chega Moisés, Deus vai conceder mais um pouco da revelação. Ele vai continuar a pintura do quadro, né? Moisés, ele vai transformar em lei material, nas chamadas tábuas da lei, que eram de pedra, a lei moral que já governava o íntimo de cada ser humano desde sempre. Lembra do exemplo que eu dei aqui? Todo o povo honrava seu pai e sua mãe. Em todo o povo, matar era um crime. Ora, o que Moisés, ao receber de Deus as leis, ele colocou numa pedra justamente para que ninguém esquecesse aquilo. Ou seja, vamos colocar em algo visível, material, para que o povo lembre sempre daquilo. E olha que naquele momento o povo hebreu já estava esquecendo completamente dos princípios da religião que tinha sido revelada pelos antepassados deles, tá? Moisés teve que, inclusive, julgar e condenar vários do povo por conta da adoração dos deuses do Egito. Porque, de fato, historicamente, os hebreus olhavam o Egito, que era poderosíssimo, e olhava eles que nós temos o Deus verdadeiro, mas o que nosso Deus verdadeiro está dando para a gente? Né? Olha os egípcios, são poderosos, os deuses deles são melhores. Isso era uma tentação presente na vida do povo hebreu. Então Deus chama Moisés e falou: dê a eles as leis, tá? Dê a eles as leis.
Então Moisés inaugura uma segunda fase da revelação. Nota-se que Moisés ele já vai ser um homem, um legislador completo. Ele não recebe de Deus só os 10 mandamentos, não. Ele vai ser responsável pela formatação da vida sacerdotal. Vai ser responsável pela formatação da vida militar. Vai ser responsável pela formatação das regras, dos costumes morais do povo hebreu. Vai ser o grande legislador do povo hebreu, né? Então, aquela revelação, ela vai sofrer agora um momento em que ela vai ser mais desenvolvida, mas não estava completa ainda, tá? E o tempo de Moisés, passado o tempo de Moisés, aí vem o tempo que vai durar até os profetas, né? Até São João Batista, né? Vamos dizer assim, que foi o último profeta. E ali, vocês sabem que no tempo de São João Batista, o povo hebreu já estava completamente desestruturado em matéria de fé e em matéria de ordem e estrutura de governo. E aí, a última e mais perfeita obra da revelação vai vir com nosso Senhor Jesus Cristo e terminar com São João Evangelista. Eu gosto de marcar isso, porque com a morte de São João Evangelista acaba toda a revelação. Tudo que Deus tinha que dizer ao mundo, disse. Tudo que o mundo precisava saber em matéria de religião sobrenatural, soube. Morreu São João Evangelista, o último apóstolo, acabou a revelação. Acabou? Ah, professor, mas e as coisas que a igreja vai definindo no passar dos séculos? Ela tira dessa revelação. Tudo que a igreja vai definir com o passar dos séculos, ela vai tirar dessa revelação. Não terá nada novo, né? Não terá nada novo. A revelação acaba com São João Evangelista. Bom, essa foi a caminhada histórica da revelação. Reparem, quanto mais antigo, ela estava restrita ao povo hebreu, os povos em volta, eles viviam uma religião natural, o povo hebreu com a religião sobrenatural. Quando chega nosso Senhor Jesus Cristo, completando a revelação, a religião vai deixar de ser específica do povo hebreu, vai sair da guarda do povo hebreu, que era, vamos dizer assim, uma religião nacional, e vai passar a ser uma religião universal. Por quê? Agora a revelação está completa, todo esse mundo naturalista não precisa mais existir, porque Deus já se manifestou de forma perfeita, tá? E quem vai ser a guardiã dessa revelação? A Igreja Católica, tá? Então, a Igreja Católica, ela foi prefigurada no povo hebreu e, fundada por Jesus Cristo, substitui o povo hebreu, tá? O povo hebreu perde essa guarda da revelação, que era deles, e a revelação perfeita vai ser, então, dada à igreja por Jesus Cristo, e ela que vai ser responsável por informar ao mundo o que nosso Senhor revelou. E era nisso que eu queria chegar com os senhores hoje. As fontes da revelação, as fontes da doutrina sagrada. Doutrina da igreja, doutrina sagrada e revelação são a mesma coisa. Eu sempre uso o nome revelação sobrenatural para que todos entendam que essa revelação é Deus dizendo ao mundo: eu quero ser cultuado assim. A religião natural, ela é do homem para Deus. A religião sobrenatural, de Deus para o homem. Portanto, só essa aqui é verdadeira.
essa está presente na natureza humana porque quem criou o homem foi Deus. Ele deixou na natureza humana a marca dessa percepção de que existe um ordenador de todas as coisas, tá? A religião sobrenatural, ela já vem de Deus para o homem e vai ser revelado ao homem coisas que estavam escondidas do homem desde o início dos tempos, tá? Mas Nosso Senhor vai revelar tudo o que o homem precisa saber. Agora, o que interessa muito para a gente é como Nosso Senhor fez isso. Muita gente, eu percebo, que quando fala de catecismo, quando fala de Sagrada Escritura, que é o nome correto da Bíblia, né? Não tem problema você chamar de Bíblia, não tem problema, é a Bíblia, né? Com B maiúsculo, né? Mas o nome correto é Sagrada Escritura, ou Sagradas Escrituras, porque na verdade são várias, né? É importante, quando se fala nisso, você percebe que as pessoas tendem, no Brasil, tá, isso é um fenômeno nosso, tendem a achar que a revelação ela vem da Sagrada Escritura unicamente. Não, tá? A revelação ela vai ter dois princípios. A revelação vem até nós através de duas coisas, né? Apagadorzinho. Ela vem até nós através de duas coisas. Ela vem até nós pela tradição, já vou explicar isso, e pela Sagrada Escritura. Tá? Essas duas coisas aqui são a fonte dessa revelação. Ora, quando eu falo de tradição, eu falo daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, passou de ensinamento para os apóstolos. Escreveu alguma coisa? Não. Nosso Senhor, pelo que se sabe da vida dele, ele não deixou nenhum bilhete escrito. Alguns arqueólogos lá da Igreja do Oriente pretendem que Nosso Senhor teria escrito lá umas cartas, mas não tem comprovação histórica disso. O único momento em que nós vemos Nosso Senhor escrevendo alguma coisa é na hora do julgamento da mulher adúltera, né? Que as pessoas acham que ele estava escrevendo com o dedo no chão porque estava ali deixando o tempo passar. Não é nada disso não, tá? É porque na antiguidade o juiz, quando dava sentença, ele marcava o chão com uma vara. Nosso Senhor usava o próprio dedo, porque ele era o juiz por excelência. Então, o que ele quis dizer com aquilo ali? Eu tinha o poder de julgá-la e condená-la, mas perdoei. Tá? Então, o único momento em que nosso Senhor escreveu alguma coisa. Toda essa tradição foi passada oralmente para os apóstolos. E eles tinham que prestar atenção? Tinham. E muitos deles não entenderam muito bem no início, não. Só depois, mais à frente, nós vamos ver por que eles entenderam. Mas Nosso Senhor vai fazer com os apóstolos um verdadeiro catecismo oral. E vai passar a revelação para eles, para os apóstolos. Então, nós temos já de primeira, como fonte, a tradição oral. Tá? É de onde nós vamos tirar muito dos nossos conhecimentos. Ora, os apóstolos, quando receberam a tradição oral, eles começaram a se preocupar em transcrever aquilo. E na preocupação de transcrever aquilo e passar aqueles ensinamentos para os seus sucessores, eles vão dar início à tradição
escrita. Aí sim, eles vão começar a escrever, tá? Então, nós temos aqui tradição, aquilo que Nosso Senhor ensinou aos apóstolos, que era a revelação sobrenatural, a tradição oral, a tradição escrita. Eram esses conhecimentos aqui que eram dados aos apóstolos. E enquanto que essa outra fonte da tradição, essa outra fonte da revelação não estava totalmente pronta. Né? Você não tinha ainda os evangelhos escritos, não tínhamos ainda as epístolas, não tínhamos ainda a compilação dos livros que o povo hebreu usava, ou seja, as Sagradas Escrituras estavam espalhadas. A pergunta, o pulo do gato dessa revelação é o seguinte: quem é que vai compilar esse livro aqui? A Igreja Católica. Então, não tem erro na hora de nós afirmarmos que a Sagrada Escritura ela foi escrita, inspirada por Deus. Os escritores, os vários escritores, ao escreverem aquilo com escrita humana, foram inspiradas por Deus para escrever aquilo que era necessário saber como revelação. Mas quem teve a autoridade de dizer: este livro é revelado, este não é, foi a Igreja Católica. Então, a autora da Sagrada Escritura, a compiladora da Sagrada Escritura, foi a Igreja Católica. Até os historiadores anticatólicos, ateus, são concordes nisso. Se não fosse a Igreja, não teria a Sagrada Escritura. Logo, podemos deduzir de primeira que a tradição é anterior à Sagrada Escritura. Então, agora, a autoridade das duas é a mesma? É. Tem exatamente a mesma autoridade. A Sagrada Escritura e a tradição oral e escrita. Tá? Essas duas coisas vão dar a nós a fonte da revelação. É disso aqui que nós conhecemos tudo o que nós sabemos sobre a verdadeira fé. Não tem outro caminho para chegar. Eu sei que existe no mundo muitas tentativas de tentar achar um cristianismo que tinha bases no paganismo, o cristianismo que tinha pitadas das religiões orientais. Não existe isso. O que a Igreja fazia e fez em todos os séculos foi cristianizar os costumes que eram aproveitáveis dessa religião natural. E Nosso Senhor, quando institui os sacramentos, daqui a pouco nós vamos mais para frente, nós vamos falar de cada um deles. Quando Nosso Senhor institui os sacramentos, ele faz questão de usar coisas que eram perfeitamente palpáveis da vida humana. O que existe, por exemplo, de mais essencial para a vida humana, material, do que o alimento? Por isso ele vai usar o alimento para elevar a condição de sacramento, a Sagrada Hóstia. Tá? Mas isso aí nós vamos estudar melhor quando nós estudarmos os sacramentos. O que eu queria que nós víssemos hoje, para começar, era essa diferença. Uma vez que a religião sobrenatural foi revelada, todas as outras perderam completamente o sentido. Essas religiões naturais, no tempo em que isso aqui não existia, poderia se servir ao homem como uma maneira de se portar bem de acordo com a religião natural. Por exemplo, uma figura como, por exemplo, a do faraó que recebeu José no tempo lá da fome que assolou os hebreus. Aquele faraó do tempo de José, era um homem justo, um homem correto, um pagão. Cultuavam os deuses do Egito.
mas ele agiu naturalmente bem. Então eu posso acreditar que ele estava lá no limbo dos justos. No futuro a gente vai ver o que é o limbo dos justos. Eu diria, o lugar reservado aos justos enquanto o céu não estava aberto. Posso acreditar, porque ele foi um bom faraó. Ah, mas ele cultuava os deuses. Mas ele cultuava os deuses antes da revelação. E a revelação dada ao povo hebreu ainda era muito restrita, né? Então, ele respeitou o Deus hebreu, continuou fazendo o culto dele e foi naturalmente bom. Naturalmente bom, sobrenaturalmente não. O próprio culto hebreu, a própria forma de cultuar que Deus escolheu para que os hebreus fizessem, era de caráter natural, não sobrenatural. Tá? O culto deles tinha toda aquela roupagem que primeiramente os patriarcas deram, depois Moisés fez um requinte desse culto, mas era natural, era um culto natural. Deus aceitava aquilo ali como oferta porque era o povo escolhido. Tanto que o que purificava as pessoas era o sangue do animal sacrificado. O sangue do animal sacrificado em si não tem poder de perdoar nada, é porque Deus aceitava aquilo ali. Nós pegarmos, por exemplo, uma figura de Aristóteles, ele tinha uma posição pagã, mas dentro de uma religião boa e natural. Uma vez que o sobrenatural, a religião sobrenatural, a revelação é dada ao mundo, isso aqui perde o valor completamente. Ou seja, ide e pregai a todas as criaturas, ensinai-as e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Nosso Senhor ordena que agora a coisa deixe de ficar restrita a um nacionalismo e se espalhe pelo mundo pela ação da Igreja Católica. Só através dela é que toda essa revelação chega, né? Tem um autor chamado Belloc, Hilary Belloc, né, em inglês, amigo de Chesterton, que ele fala que esse negócio de civilização cristã nunca existiu. O que existiu foi uma civilização católica. E todo tipo cristão dito que nasceu no mundo saiu da onde? Da Igreja Católica. Você vai ter lá os cismas orientais dos primeiros séculos, monofisismo e monotelitismo. Depois nós vamos ter o cisma do Oriente no século XI, os ortodoxos. Todo mundo saiu da onde? Da única fonte, que era a Igreja Católica. E o protestantismo, idem, né? Saiu da onde? Da Igreja Católica, né? Então, diante disso, nós vemos que, uma vez estruturada a fonte do conhecimento sobrenatural, chegou a hora, então, tão esperada. Vamos conhecer, então, o que foi revelado. Esse é o objeto do nosso curso. É o estudo daquilo que foi revelado, que hoje nós temos, graças a Deus, em mãos, numa forma muito bem estruturada, simples e clara e objetiva, que é o Catecismo de São Pio X. O Catecismo de São Pio X nada mais é do que uma compilação de tudo isso aqui que foi revelado por Deus, tá? Então, morreu São João Evangelista, completou a revelação. Dali em diante, a igreja seria a guardiã, a igreja seria a explicitadora, nem sei se existe essa palavra, tá? Posso estar fazendo um neologismo aqui, mas a igreja vai explicitar completamente aquilo que ela recebeu como revelação. Então, portanto, nós vamos ver no nosso estudo que quando a igreja determina um dogma, ela não inventa um conhecimento, ela retira do baú da revelação algo que estava meio escondidinho no meio daquilo tudo, mas que é preciso trazer à luz para que os fiéis se orientem melhor. Então, cada artigo do credo, cada definição da igreja
ela nasce sempre na mesma fonte. Isso é muito importante que os católicos que se debruçarão sobre o estudo do catecismo saibam disso. Aquelas perguntas e respostas construídas pela igreja para facilitar as pessoas mais simples de entender que revelação foi essa que Deus próprio fez, chegue de forma mais objetiva e clara, né? Isso foi feito para quê? Para que as pessoas todas conhecessem o que foi revelado, tá? Então, daí é fundamental o entendimento para que a gente comece a ler o catecismo. Não acho que aquilo ali foi uma invenção da igreja medieval, como alguns pretendem, né? Aquilo ali, na verdade, é uma compilação de séculos do tesouro da revelação que a igreja foi colocando para fora do baú. Eu gosto de usar essa simbologia do baú. É como se nós tivéssemos recebido um baú cheio de tesouros maravilhosos e aos poucos a gente foi botando eles para fora, né? E mostrando ao mundo que tesouros eram aqueles. Olha, isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Mas veja bem, aqueles tesouros, eles sempre têm que estar, eles sempre têm que confirmar o todo a que eles pertencem. É como se o tesouro fosse um grande quebra-cabeça. Tirei uma pecinha, mas para colocar de volta ela tem que encaixar. Se ela não encaixar é porque ela não é do tesouro, tá? Daí, quando a igreja condena uma proposição nova de algo que no passado foi levantado e que questionou o tesouro que ela possuía, ela dizia, não, isso não se encaixa no tesouro, tá? Vamos ver o arianismo, o monofisismo, o monotelitismo, aquela heresia que conquistou Santo Agostinho, maniqueísmo, né? O maniqueísmo. Tudo isso a igreja vai dizer, olha, é interessante, mas não se encaixa na revelação. Então, quando hoje nós recebemos um catecismo de São Pio X, você já tem todo o tesouro ali pronto para ser aprendido. E é isso que agora, passo a passo, a gente vai começar a ver, tá? Então, as Sagradas Escrituras e a tradição é o primeiro conhecimento que a gente tem que guardar sobre fontes da revelação, tá bom? A Igreja Católica é a detentora desse tesouro, tá? Ninguém pode negar isso, né? Mas há quem diga, por exemplo, que a autoridade da igreja ela é dispersa. O que eu quero dizer com isso? Né? Na antiguidade se discutia muito sobre a autoridade dos grandes patriarcas cristãos, né? Tinha o patriarca de Constantinopla, tinha o patriarca de Alexandria, tinha o patriarca de Roma, que é o Papa, né? Tinha até um Papa também que recebe o título de Papa, que é o Papa Copta da Alexandria, ele tem título de Papa também. Mas nunca foi dúvida em nenhuma época da igreja que o Papa, o Bispo de Roma, o Papa de Roma, fosse o chefe da igreja. Existe um fato histórico que comprova isso, que não deixa sombra de dúvida em relação a essa autoridade máxima reconhecida como sempre. Nós estamos, no tempo que eu vou voltar agora com os senhores, é em torno do ano... eu posso estar equivocado quanto o ano, mas eu acho que era o ano 103, tá? Depois de Cristo, né? 103 depois de Cristo. Nesse tempo, São João Evangelista ainda era vivo. São João Evangelista morreu com mais de 100 anos de idade. E ele era o mais novo dos apóstolos, tá? Ele era um menino, novinho, rapazinho, na época que Nosso Senhor chama ele. E ele morre com 105 anos. Então ele viveu longamente, né? No tempo em que isso vai ocorrer, São João Evangelista ainda era vivo. Guardem essa informação que ela é importante, tá? Ele estava exilado, mas não estava incomunicável, não. Quem quisesse visitar São João, podia visitar São João, tá? Nesse tempo surgiu o problema dos cristãos lápses,
né? Talvez a pronúncia não seja perfeitamente essa. Eram os cristãos que renegavam a fé quando eram ameaçados pela perseguição. E aí, que você sabe, né? Os mártires foram os heróis dessa perseguição, mas nem todos se entregavam ao martírio. Tinha gente que voltava atrás, por medo, tá? Às vezes só pelo fato de o imperador lançar um decreto de perseguição, o indivíduo já, volta atrás. E aí isso retirava o indivíduo da igreja, né? Ele apostatou, ele saiu da igreja, ele abandonou a fé. Então, os cristãos se dividiam na seguinte posição. Uns diziam que esses nunca mais poderiam voltar para a igreja. Estariam definitivamente fora. Os outros já diziam que não, que se eles se arrependessem, voltassem, fizessem penitência, poderiam ser redmitidos à igreja. E ficou essa discussão. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a dúvida com a maior autoridade da igreja. Estou contando numa linguagem atual para facilitar o que aconteceu na discussão, né? Aí todo mundo podia imaginar assim, poxa, quem que eu vou perguntar quem está certo nessa história? A São João Evangelista, né? Afinal de contas, São João Evangelista, ele era um apóstolo que conheceu Nosso Senhor, recebeu a revelação diretamente dele, ainda estava vivo, então ninguém melhor que São João Evangelista para dar essa resposta. Mas não foi isso que aconteceu. A quem que eles foram perguntar? Ao bispo de Roma. Quem decide a questão não é São João, vivo, é o Papa. Então, desde o século I, início do século II, já se tinha plena certeza que o chefe da igreja era o bispo de Roma. Ora, se o chefe da igreja era o bispo de Roma, a igreja já tinha uma perfeita concepção dessa unidade de onde viria a palavra final, de onde viria o conhecimento sobrenatural. Viria da Igreja Católica com o seu chefe visível em Roma. Há indícios disso desde o século I. São João falece, mas quem tomava as decisões da igreja nos primeiros séculos era o bispo de Roma. Tá? Até mesmo na querela entre São Pedro e São Paulo, né? Vocês sabem que São Pedro e São Paulo, vocês entenderam. São Pedro queria manter os ritos judaicos no adentramento, vamos dizer assim, dos novos cristãos. Então, sei lá, o indivíduo tinha que ser circuncidado, tinha que fazer aquelas purificações todas. São Paulo chegou, mas nada disso. É a lei nova, a lei antiga passou, a lei nova agora é o batismo, né? Então não tem mais necessidade de seguir rito judaico. São Pedro, então, acata e ele é que determina que vai ser assim, não São Paulo. Ele recebe a palavra de São Paulo, mas é ele que determina como chefe da igreja, tá? Então, desde os primeiros séculos, isso estava muito claro. A fonte da doutrina, a revelação sobrenatural, vinha de um único lugar, a Igreja Católica, que tinha a sua sede em Roma. Por quê? Porque foi lá que o chefe dos apóstolos morreu. São Pedro, antes de ir para Roma, ele passa por Antioquia. O bispo de Antioquia era sucessor de São Pedro, tá? Mas São Pedro não morre em Antioquia. São Pedro vai morrer em Roma. É onde ele estabelece a sua morada. Local esse, inclusive, que ele não queria ficar. Quando explode a perseguição de Nero, que foi a primeira perseguição romana, ele vai embora de Roma. São Pedro foge de Roma. Quando ele está no caminho lá de saída de Roma, Nosso Senhor aparece para ele e fala, onde vais? Você vai para onde? Né? Então, ele retorna para Roma e morre em Roma.
Então ali ficou a sede da igreja definitiva. Isso está já feito e comprovado por atos históricos dos primeiros cristãos, das primeiras decisões, e ficou muito claro de onde vem a doutrina. Por que eu falei isso tudo para os senhores? Para a gente nunca ter dúvida de onde vem a verdade revelada. Só pode vir dessa fonte aqui. Nosso Senhor funda uma igreja para isso. Assim como Deus escolhe um povo na antiguidade, quando Deus se encarna, ele vai escolher, ele vai fundar a Igreja Católica, vai fundar para ser a guarda dessa revelação completa, definitiva. Ok? Até aqui tudo bem? Agora já cientes de onde vem toda a revelação, a gente agora, nas próximas aulas, nós vamos começar a estudar a revelação pedacinho por pedacinho, parte por parte, conhecimento por conhecimento, mas dessa vez já seguros de que o que nós estamos estudando não vem dos homens, vem do céu. Tá bom? Agora, quem quiser fazer, a gente abre aí para as perguntas. Acabou que ninguém fez pergunta, mas agora, se alguém quiser tirar alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Senão, a gente encerra por hoje. Tudo? Diga. Você comentou a religião natural, vem de uma disposição natural inata, né? Sim. Porque o Deus é o próprio criador da criatura com essas tais disposições, né? E eu queria saber em que sentido algumas dessas normas, né, e comportamentos morais que vêm dessas disposições inatas se confundiriam em certo grau, ou viriam da mesma fonte, das elaborações que posteriormente os doutores da igreja farão do tesouro revelado nesse processo de explicitação e conversão desse tesouro revelado, propriamente dito, em doutrina ou em dogmas. Porque é necessário que isso seja feito. Sim. Até para correlacionar o tesouro revelado, mesmo depois já em forma de dogma, com a realidade humana a nível de teologia, ou seja, né, uma espécie de arquitetura ou engenharia da relação do homem com Deus, né, para além do dogma, ou seja, a nível de teologia, ou seja, é a razão natural que de alguma forma promoveu nos homens primitivos e pagãos essa religião natural que era boa, né, por ação de racionalidade, e nos teólogos converteu esse tesouro em algo mais sofisticado, como por exemplo a Suma. Perfeito, perfeito. Isso aí que o senhor falou, existe uma, vamos dizer assim, uma razoabilidade nisso muito grande. E eu vou dar um exemplo histórico para mostrar como que isso que o senhor falou acontece, um exemplo prático na vida das pessoas, né? A gente sabe que na Idade Média a igreja instituiu muitos dias santos de guarda. Muitos dias santos de guarda, né? Por que ela fez isso? Porque na hora em que o trabalho do mundo era um trabalho difícil e que ocupava o ser humano praticamente o tempo inteiro, não existia férias, não existia esse negócio de descanso remunerado, não tinha nada disso, né? O trabalho era contínuo até a luz apagar, a luz natural apagar e acabou. Então o que a igreja fez? A igreja olhou os pagãos tinham dias festivos que todo mundo parava de trabalhar para cultuar lá o sol, cultuar o rio, cultuar o jacaré, não importa, né? Então o que ela fez? Ela olhou e disse assim, olha, o trabalho, olha aí a teologia entrando, o trabalho é um castigo. O homem não foi criado para trabalhar. Trabalha-se por causa do pecado original. Ó, do suor do seu rosto, você vai ganhar o seu pão, mas isso não é um presente, isso é um castigo, né?
Então, a igreja instituiu os dias santos de guarda em grande número na Idade Média para que o trabalhador pudesse descansar, só que fora do motivo pagão. Era o descanso para o culto do Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, levando em consideração as limitações da natureza humana. Então, afirmo para o senhor, para todos os senhores, não existe instituição no mundo que conheça melhor o ser humano que a Igreja Católica. Quando ela estabelece uma regra mínima, é porque ela sabe que aquilo ali vai se encaixar bem na natureza humana. Então, quando ela institui essas paradas no trabalho, era para que o homem não fizesse do trabalho uma religião. Então, na Idade Média, isso ficou muito claro por conta disso. Então, toda a explicitação do tesouro revelado, e quando a igreja aplica uma norma retirando isso do tesouro, ela leva em consideração duas coisas: a natureza humana e as suas características inatas, como o senhor falou, e a elevação do ato a algo sobrenatural. Ela imita Nosso Senhor. O que Nosso Senhor fez com os sacramentos? Os sacramentos nada mais são de que elevações do natural ao sobrenatural. Exemplo clássico, casamento. O casamento é uma instituição natural, sempre existiu, né? Sempre foi o fundamento de todas as sociedades, a família, o casamento para formar a família. Nosso Senhor pega essa instituição natural e eleva a condição sobrenatural. A igreja vai imitá-lo o tempo inteiro em tudo aquilo que ela fizer, tá? Então sempre elevar do natural, humano, para o sobrenatural. Ou seja, a humanidade ela foi elevada com essa nova revelação, né? Quando nós observamos, por exemplo, o neopaganismo, é um rebaixamento da sociedade, né? Você vai sair de uma condição mais elevada para uma condição menos elevada. Outro exemplo, também em relação vamos botar o casamento mesmo, né? Quando lá os neomaniqueus, lá na Idade Média, defenderam que a matéria era impura. Isso a gente vai estudar mais para frente. Que o demiurgo era o criador da matéria. Eles aboliram o casamento. Não pode casar. Por quê? Porque casar gera matéria, gera um ser humano. Se eu gerar matéria, eu gero corrupção. Se eu gero corrupção, eu estou violando a regra de Deus. Não, Deus criou tudo e disse que era o quê? Bom, era bom. Toda a criação é boa, né? Então, a igreja vai dizer, não, peraí. Não, Senhor. O homem tem o pecado original, ele tem uma tendência para o mal. Nós vamos um dia, numa dessas aulas, entender a questão da vontade e da razão, tá? Por que agora o homem moderno, a vontade, ele perde o controle da vontade e a razão fica escondida. O homem medieval, ele tinha a razão controlando a vontade. Ele não deixava de ter vontade, mas a vontade era direcionada para vencer os seus defeitos. Então, quando a igreja diz, não, mas a matéria é boa, então, essa história de que o casamento gera impureza, viola completamente a natureza humana. Então, em todos os momentos, a igreja sempre teve esse cuidado de proteger a natureza humana, tá? E o que o paganismo tinha de bom, a igreja fez igual a Nosso Senhor, cristianizou. Um exemplo na história do Brasil. Exemplo bobo, mas é a mesma coisa, né? Quando os jesuítas chegaram aqui, os índios cultuavam um tronco de árvore, né? Uma região, eu acho que era uma região próxima a Porto Seguro. E os índios cultuavam aquele toco, aquela árvore, como sendo uma árvore sagrada, né? E aí os jesuítas viram que eles faziam aquilo com tanta piedade, falaram assim, não, peraí, o que eles desenvolveram? Eles pegaram aquela grande madeira e transformaram na festa tem vários nomes, né? O poste de Santo Antônio, onde os índios cortariam a árvore dentro da floresta, trariam ela arrastando, botariam ela fincada no arraial, ó a festa junina aí, ó, no arraial, e lá no alto
a uma flâmula com a imagem de Santo Antônio. Ou seja, aproveitaram aquela piedade popular e criaram algo que não violou o costume do índio, mas transformou aquilo em algo verdadeiro e sobrenatural. Ou seja, é o querer do índio chegar à bandeirinha de Santo Antônio, daí o pau de sebo, né? Então, são coisas assim que na sociedade a igreja foi cristianizando e foi melhorando e sempre levando em consideração isso que o senhor falou. Disse, por exemplo, que esses homens que praticavam a religião natural, por exemplo, no caso que o senhor citou, Aristóteles, Platão, Plotino, etc., que se eles ouvissem falar do Evangelho, ouvissem falar da revelação sobrenatural, eles adeririam a essa revelação muito naturalmente, porque buscavam, de fato, uma vida virtuosa. Isso procede? Procede. Inclusive, eu estou estudando lá para o colégio a vida de Alexandre Magno, e eu afirmo para vocês, se Alexandre Magno tivesse conhecido o cristianismo, ele teria se convertido de primeira. Mas infelizmente não conheceu. Hã? Ele era pupilo de Aristóteles. Pupilo de Aristóteles, e ele era brilhante, né? Genial. E se ele conhecesse o cristianismo, ele seria cristão. Teria se convertido assim rapidamente. Isso aí é verdade, é pura verdade. Porque se eles tivessem conhecido a revelação completa, né, eles teriam se convertido ao cristianismo com certeza. Bom? Essa característica que o senhor disse sobre a igreja aproveitar das questões naturais para elevar, ou até às vezes do paganismo, né? Alguns exemplos vêm à mente a questão da flor de maracujá, com os que os índios catequizavam os índios aqui. Passiflora. A flor da paixão, né? Isso. O obelisco na Praça de São Pedro é um obelisco, né? É um obelisco. Que é um símbolo de Roma, não? O obelisco é um símbolo de memória, né? Aquilo ali significa memória. Sim. Eles botam aquilo destacado para lembrar aquela civilização de alguma coisa importante para as pessoas não esquecerem que aquilo um dia aconteceu, né? Senão vai acontecer igual o Deus verdadeiro lá, né? Se não marcar muito bem o conhecimento daquilo, aquilo cai no esquecimento. Então o obelisco era um objeto pagão, um monumento, né? Monumento, né? De memória, né? Usado pelos egípcios, acho que os assírios também usavam esses monumentos, e era uma lembrança. E aquele dali é para lembrar da cruz, porque o que está ali são as relíquias da verdadeira cruz de Cristo. Então aquele grande obelisco é para lembrar que a cruz está no centro do mundo, por isso que ela está no centro da praça, né? Tem toda essa característica. Então a igreja sempre faz esse aproveitamento. Agora o que não presta, a igreja joga fora. Por exemplo, circo de gladiador. Não dá, né? Você pegar gente escravizada para jogar num jogo de sangue, para matar todo mundo, se matar, um arrancar a cabeça do outro, isso daí não tem como preservar dentro do cristianismo, é impossível. Então isso aí é um desvio da natureza humana, né? Você se vangloriar de uma matança, de um ódio entre os seres humanos, né? Inspirado em escravidão, de guerra e tal. Então a igreja aboliu isso, né? O circo de gladiador acabou no tempo da Roma cristã. Tá bom? Bom, senhores, alguma dúvida? Alguém? Houve algum evento histórico que fez com que João Evangelista não fosse o bispo sucessor de Pedro? Sim, a escolha que Nosso Senhor fez. Ele escolheu São Pedro, né? Chesterton, né? O grande Chesterton. Eu vou usar palavras de Chesterton, tá? Eu não vamos dizer que foi palavra minha, não. Chesterton dizia assim: Nosso Senhor escolheu o apóstolo mais embusteiro de todos. Porque São Pedro, ele era embusteiro, né? Ele era, assim, ele queria se aproveitar de certas coisas. São João era o mais puro dos apóstolos. Por que não escolheu São João para chefe da igreja? Isso é um mistério. Mas o fato é que ele escolheu São Pedro, o teimoso, trapalhão, né? Mas escolheu São Pedro. Eu acho que era por causa da firmeza
e da determinação de São Pedro, tá? Então ele escolhe São Pedro. São João não foi escolhido para ser chefe da igreja. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele é que recebe aquela revelação de quem Nosso Senhor era. Os outros apóstolos estavam meio assim, né? Vocês dizem que eu sou quem? Aí todo mundo... Epa, ninguém... São Pedro foi lá e fala. Então, ele escolhe São Pedro. Agora, São Pedro não é... Dentre os apóstolos, o mais perfeitinho, o mais purinho era São João. Mas São João não foi escolhido para ser chefe da igreja. Mas São Pedro morre antes de São João. Morre na perseguição de Nero. E mesmo depois ele não é escolhido como sucessor. Não. O sucessor de São Pedro vai ser Lino. São Lino. São Lino era diretamente ligado a São Pedro e ele já deixou, nessa época a eleição do Papa era por nomeação, né? Não tinha conclave, né? São Lino, vai ser Lino. Aí depois veio Cleto, Clemente, Pio. Não entrou nenhum apóstolo aí direto nessa sucessão de bispos de Roma. Durante quanto tempo foi na base de decreto assim? Olha, eu acho que isso durou até a alta Idade Média, se não me engano. É quando começa a necessidade de se ouvir os ministros do Papa para saber quem era o melhor, né? Até nascer a figura do cardeal, que é uma figura medieval. O cardeal nada mais é que um ministro do Papa. Ele é um braço, é como se fosse um... Por isso, cárdia, né? A cárdia é aquela dobradiça ali que tem na porta. Ela é o apoio, né? Então, os cardeais são o apoio do Papa. Então, eles passaram a escolher o novo Papa. Mas eu acho que isso só a partir da Alta Idade Média. A Alta Idade Média é aquele período da conversão dos bárbaros, né? Que vai fechar lá com o tempo de São Gregório e tal. Então, até aí é que começa a aparecer a figura do cardeal. Tipo que 600 anos de homem, 700? Por aí, exatamente. Agora eu não saberia dizer ao senhor, posso pesquisar, fase, né? Mas por aí, século... talvez seja depois um pouquinho de Carlos Magno. O Carlos Magno foi coroado em 800... acredito que por aí, tá? Século 8, 9, aí vai começar a aparecer a figura dos cardeais, né? E aí cardeal, sim, o cardeal foi um entendimento de uma necessidade da igreja, né? O Papa precisava de colaboradores. Porque quando chegar, por exemplo, no tempo de Inocêncio III, que foi o auge do poder temporal dos papas, né? Porque o poder espiritual do Papa é o mesmo, mas o poder temporal... O auge foi com Inocêncio III. Aí precisava de muito cardeal ali. E mesmo assim, deu a confusão que deu de ter 2 papas, 3 papas. O Papa de Avignon, o Papa de Roma. E ninguém sabia direito quem era o Papa. E tinha um santo defendendo um Papa, outro santo defendendo outro Papa. E hoje a gente sabe quais eram os papas verdadeiros. Mas na época era confuso, tá? O caso é que nessa época que os cardeais se tornam figuras muito imponentes da igreja, né? Príncipes da igreja, porque o Papa necessitava de um ministério, tá? Ok? Professor, nem é uma pergunta programática, foi um comentário breve. Sim. Você estava falando do catecismo, né? E falou do catecismo da Reforma, já no século XVI, e falou que a igreja é mentora, né? E já no século I, né? A Didaquê é considerado um catecismo. A Didaquê é uma orientação geral para os fiéis, mas ele tinha um tema muito restrito, né? Um catecismo que abrangesse toda a revelação, vamos dizer assim, de ponta a ponta, né? O Didaquê tenta fazer isso, é um exemplo de catecismo, sem dúvida, está corretíssima, né? Mas os catecismos do século XII e XIII, eles já têm algo semelhante ao catecismo de São Pio X, em matéria de perguntas e respostas. E, por exemplo, tem um opúsculozinho de São Tomás sobre o Pai Nosso, que é parte desse catecismo. Que São Pio X... Você nota que o São Tomás de Aquino, que escreveu aquele opúsculo, é bem diferente do São Tomás que tem uma suma aqui, não tem? Aqui, ó. Aqui.
Aqui, tá aqui. É diferente da composição da Suma. Ele quer ali realmente criar um opúsculo para a instrução dos fiéis, né? Então tá ali a origem desses catecismos pequenininhos que hoje a gente vê que são maravilhosos, né? Pessoal, então, que, por exemplo, que está conhecendo a tradição agora, estava até conversando ali com o Daniel, né? O pessoal que está conhecendo a tradição agora quer começar já mergulhando em Santo Afonso, em Santo Agostinho, Suma Teológica. Não, lê o catecismozinho, São Pio X, e ali aquilo ali vai incorporando, o conhecimento vai sendo guardado, pergunta e resposta, o que é isso, tal coisa. Parece até uma criancinha, né, participando do teste do professor, né? Mas aquilo ali que parece bobo, aquilo ali é a coisa mais perfeita para a instrução das pessoas em geral. O CDB até lançou recentemente. Lançou, eu li e achei interessantíssimo porque foi formatado de uma maneira que é como se fosse um pai explicando para o filho o catecismo. Achei muito legal aquilo. Porque não é pergunta e resposta, né? Ele responde e vai dando um exemplo, vai contando como é que é aquilo, como se fosse uma conversa a dois. Eu achei aquilo riquíssimo, muito legal, maravilhoso. Tá bom? Eu acho que, meus caros, podemos encerrar, né? Vamos fazer uma oraçãozinha para a gente terminar esse iniciozinho do nosso curso de catecismo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.